Seja bem-vindo a um episódio do Pazcast. E eu quero te apresentar o nosso convidado, ele que é diretor de produção, empresário, pai, esposo, voluntário em tantos projetos na nossa igreja. Com vocês, Estumano! Prazer estar aqui, Ryan. A gente que fica sempre atrás das câmeras. Hoje eu vou ver como é que eu vou me sair aqui na frente. Toda certeza vai sair muito bem. Quem conhece o Estumano sabe o coração que ele tem, o quanto ele é inspirador, quanto tem sido um canal de Deus na vida de muitas pessoas. Amém. Mas eu queria que nós começássemos, se você achar uma boa ideia, começarmos um pouquinho pela sua história, seu testemunho, como é que você cruzou com a Paz Church, como é que isso aconteceu, essa questão ministerial também, mas contar um pouquinho da sua história. Ah, claro, Ryan. Cara, pra mim é um privilégio poder compartilhar isso. Eu já compartilhei lá em Santarém. Eu lembro que eu gravei um programa que a gente chamava Programa Este é Só o Começo. E aí eu gravei o testemunho, até o pastor Carlos Alberto entrevistou. Foi muito legal esse programa. Inclusive, e eu pude convidar o pastor Carlos para vir aqui, pastor Carlos Alberto. E a minha história realmente ela se confunde com a Paz Church, porque eu cresci praticamente na igreja, assim, porque quando eu cheguei eu tinha 12 anos de idade, né? Eu tô com 36, agora eu vou fazer 37, então é uma boa parte da minha vida lá. Mas a história é longa, mas eu vou tentar contar um pouco, né? Quando eu tinha 11 para 12 anos, entre 11 e 12 anos, não vou lembrar exatamente a idade, eu tive um problema muito sério com uma doença, né? Eu tive infecção generalizada. Cara, todos os meus órgãos ficaram comprometidos, assim, e eu fui desenganado dos médicos mesmo. Eu fiz algumas cirurgias e o médico, cara, falou assim, tá entregue. Eu comecei a ver que o negócio estava desesperador, porque alguns familiares começaram a chegar no hospital para me visitar, e pessoas que eu nunca tinha visto chorar na vida, chorando. Gente que eu nunca imaginava que ia aparecer ali, apareceu. Aí eu comecei... Falei, cara, vieram se despedir de mim. Vieram se despedir porque... né? E aí, no meio disso tudo, minha mãe também... Na nossa família, nós não éramos cristãos. Muito pelo contrário, a gente vinha de algumas práticas espirituais, né? Não quero... falar de expor religião ou outra, A ou B, mas nossa família era espírita, né? A gente tinha uma boa parte da nossa família que mexia com espiritismo, então nossa família vinha desse jugo, assim, dessa religião, dessa prática. Então a gente não era cristão nem nada, mas minha mãe confiava em Deus e acreditava em Deus, e aí naquele momento ela clamou a Deus, né? Ela começou a falar com Deus e falar assim, Deus, se o Senhor salvar o meu filho, se o Senhor curar o meu filho, eu vou te servir pro resto da minha vida. Minha mãe fez isso, né? Uma promessa. Deus, se o Senhor curar o meu filho, eu vou te servir pro resto da minha vida. E aí não deu outra, né? Ele honrou ali a parte dele, o que ela falou para ele, ela pediu, Deus foi lá e honrou, e eu fui curado mesmo ali. Os médicos ficaram bem surpresos, assim. São muitos detalhes, mas uma coisa que eu lembro é que depois ela falou assim... a gente não podia falar, né? A gente não podia te falar isso, mas o médico todo dia falava, não sei se amanhã ele amanhece vivo, não sei se amanhã ele amanhece vivo, se tem pessoas que querem se despedir dele, pode vir se despedir dele, porque todos os órgãos estavam comprometidos. Cara, o meu sangue inteiro estava se transformando em secreção. Todo o meu sangue se transformando em secreção. Eu fiquei tão magro, tão debilitado que, cara, eu não conseguia sentar, pra você ter uma ideia. Eu não conseguia ficar sentado porque era só fraqueza e só osso mesmo. E eu fiz... Quantos anos mesmo? Cara, entre 12 e 13 anos, assim. É bem novinho. Eu fiz várias, cara, drenagens no corpo inteiro. Eu tenho meu corpo todo perfurado, assim, de drenos que eles colocavam para tirar a secreção.
Então, a única parte que ficou intacta, parece, que foi o cérebro, né? Eu digo parece. Afetado. Eu digo parece porque não sei, né? É brincadeira. Olha, considerando que você é palmeirense... Eu estava esperando a hora que ele ia falar disso aqui, né? Depois a gente fala do Palmeiras. Teve algum abalo. Mas, tipo assim, o cérebro era o que tava ainda, tipo, sem ser afetado. E ele falava assim, ó, se for pro cérebro, não tem jeito. Ele já tinha despachado, mas ele falou, se for pro cérebro é morte cerebral na hora. Nossa. Então, tipo assim, cara, foi um negócio terrível, mas... Você contraiu essa infecção no hospital? Não, foi no hospital, Você porque foi com eu outro tive problema? eu fui com outro problema, eu gostava muito de jogar, até hoje, né, eu gosto muito de jogar bola e eu machuquei a perna, bati, tive um baque, assim, jogando bola e, cara, deu um inchou, ficou bem complicado, assim, e aí eu fui pro hospital, lá eles abriram, porque tava saindo secreção na perna e aí infeccionou. Aí, cara, Você contraiu a infecção. Aí eu contraí a infecção generalizada lá e aí pancada que você teve fui na pra perna. tratar uma pancada e, cara, a minha pele inteira trocou, sabe? Da mão, do pé, assim, tipo, trocou toda a pele. Então foi uma doença, assim, complicada mesmo, mas... Mas aí sua mãe orou no hospital, ela não chegou a ir pra uma igreja. Não. Mamãe orou no hospital mesmo, procurou Deus ali. E aí, cara, ela foi buscando e Deus ouviu e, beleza, começou aquele processo de recuperação e eu fui curado. E aí eu fiquei, acho que 45 dias internado. Cara, muito tempo. 45 dias internado, criança, assim. então? Sim, cara, 45 dias internado. Eu tava, cara... Eu lembro, uma coisa que eu lembro bem também é que quando eu saí do hospital, a minha costa, assim, tipo, toda descascou inteira, né? De tanto ficar deitado. Cara, foi um negócio assim... Duro. Passei esse perrengue, né? Mas aí eu fui pra casa. A gente foi pra casa, mas aí eu comecei a ter um problema também. Eu tive um problema depois que um problema já psicológico, né? Porque eu acho que o cérebro também ali... acho que eu fui ter problema ali depois, porque eu fiquei assim... Cara, por que eu voltei? Tipo assim, por que eu fui curado? Por que eu tô aqui? Sobrevivi. Por que eu sobrevivi? Por que eu escapei disso? Eu fiquei nessa, sabe? Eu fiquei mesmo. Até então eu já ouvia falar de Jesus, logo, lógico, porque de criança, assim, a gente tinha algum contato com pessoas que iam pra igreja e tudo. Eu ouvia falar, mas eu falava, essa parada aí... Eu sempre achava que crente era uma parada meio brega, sabe? Tipo, mais velha. naquela idade, né? Até aquela idade eu falava, não, isso aí não entendia, sabe? Eu falava, cara, é meio brega isso aí. Preconceito. Não dá pra fazer, não dá pra jogar bola, não dá pra fazer não sei o quê. Bebê, nunca gostei de nada disso também. Até porque eu era criança, logo converti. Mas, tipo, não era de festa, bebida, essa coisa toda. Então, não era o que me afastava dos crentes, né? O que me afastava mesmo era achar que eles eram bregas. E, tipo assim, essa coisa de Jesus, né? Um negócio... Não é legal, não é da hora, sabe? Um adolescente... Então eu fiquei assim, eu falei, cara, e aí? E agora? Porque eu tô assim. E aconteceu um episódio muito engraçado. Isso aqui é legal demais de falar, cara. Do lado da minha casa, eu não vou poder citar nomes porque devem estar vivos ainda, mas onde a gente morava... Todo mundo assiste E todo mundo assiste isso aqui. Mas as pessoas que são mais próximas vão saber. Eu morava aqui, né? E tinha uma vizinha desse lado e uma vizinha desse lado. Cara, pra você ver como as palavras são. Um belo dia eu voltei do hospital, né? Quando eu peguei a alta, voltei do hospital. A vizinha da esquerda resolveu me visitar. Alice, o nome da minha mãe, né? Minha mãe já tá no céu com Jesus. Ela cumpriu a parte dela da promessa, tá? Só pra ficar claro, ela serviu a Jesus até os últimos dias. Ela era supervisora diária na nossa igreja, várias Depois discípulas. vocês voltaram do hospital. Depois que a gente voltou, ela ficou muito firme em Jesus, entregou a vida pra Jesus, ganhou, assim, uma boa parte da nossa família. Mas ela foi sozinha ou tinha alguém que já convidava ela? A vizinha da direita, que depois eu vou falar dela. Legal. Entendeu? Mas a vizinha da esquerda era crente também. Aí a vizinha da esquerda foi visitar a gente. Chegou lá, falou assim: oi, Alice, como você tá? Poxa, cadê Elielso? Quero falar com ele e tal. Elielso, meu primeiro nome, né? Cadê Elielso e tal? Eu quero ver ele. Aí foi lá me ver. E eu daquele jeito, parecendo um morto-vivo lá. E ela olhou pra mim e falou assim: meu Deus do céu. Ele não vai escapar, não.
Eu em casa de alta já. Falou na minha cara pra ela assim, ele não vai escapar não. Puxa vida. A minha sobrinha, ela falou assim, a minha sobrinha teve um problema igual. Não escapou. E ela não ficou nem assim como ele tá agora. Não tem como. É muito difícil. Nossa, eu sinto muito. Que isso, cara. Me matou ali. Beleza, ela falou isso e tal. E aí foi embora. Eu fiquei em desespero, cara. Eu entrei em desespero. Eu tive... Quando ela saiu de lá, eu tive convicção de que eu ia morrer. Eu falei, agora eu vou morrer. Eu vou morrer, não tem jeito. Realmente é isso. Cara, eu fiquei... Eu tive, acho que a minha primeira crise de ansiedade, um pânico. Eu entrei em pânico, assim. Um adolescente, uma pessoa acabou de virar pra você e falar que você não vai escapar porque a sobrinha dela não ficou nem metade do que você ficou, ela morreu. Eu acreditei, claro, você tá ali, né, descobrindo as coisas, eu acreditei. Falei, cara, vou morrer, mãe, eu vou morrer, mãe, foi muito bom viver com a senhora. Cara, esse tipo de coisa eu falava, eu vou morrer mesmo e tal. E dia após dia, assim, eu só piorando, eu me matando com as palavras, entendeu? Era isso que estava acontecendo. E aí a minha mãe conhecia a vizinha da direita, que também era crente, só que da Paz Church, né? Aí a outra, eu não sei de que igreja ela era, mas ela era crente também. Era uma senhora, tadinha, sem muita sabedoria. É uma senhorinha, assim, uma mulher de Deus. Eu tenho certeza que o joelho dela era bem... Eu lembro marcante dela, que o joelho dela era bem... calejado de oração mesmo. Muito, cara, mas muito. Chega, era grosso, assim. Então ela orava, mas ela não teve sabedoria ali naquela hora, né? Normal. E aí a minha mãe foi chamar a vizinha da direita. Cara, a vizinha da direita chegou, falou assim, oi, como é que você tá? Nossa, que bom que você tá em casa. Já mudou todo, né? Nossa, que legal. E eu jogava bola com os filhos dela, né? Que eram meus vizinhos, a gente jogava bola na frente. Mas eu não tinha muita intimidade com ela, não conhecia. Mas ela, Ilhéus, eu vim aqui hoje só pra dizer que Deus tem um plano muito, muito maravilhoso na tua vida. Ele te ama muito. E não sei o que. E leu uns versículos lá e começou a falar do amor de Deus e tal. E aquilo, cara, eu tava... Sabe quando você tá... Aquilo foi transformando, foi como um afago pra mim, veio transformando assim minha vida, entrou no meu coração, eu fui acreditando naquilo. Eu lembro que em 2 dias eu li o Novo Testamento inteiro, em 2 dias. Caramba. Novo Testamento inteiro. O que eu tinha pra fazer? Nada, né? Peguei e é um daquele azulzinho, sabe? De bolso. De bolso, e é maravilhoso aquilo ali. Ela me deu um daquele, falou, lê aqui o livro de João. Aí eu li João, quando terminou, eu voltei pra Gênesis, voltei pra Mateus, né? Mateus. Cara, eu fui de Mateus, Apocalipse, me apaixonei ali, Apocalipse, achei lindo. Pensei, nossa, isso aqui é um filme. Enfim, li em 2 dias o Novo Testamento inteiro, cara. Sinceramente, assim, tipo... Foi uma loucura, difícil até de acreditar, né? Mas foi verdade. Impressionante. E eu lembro que eu colocava a Bíblia assim, no coração e apertava assim, sabe? E apertava e falava, Senhor, me ajuda, eu quero ficar curado, eu falava, entendeu? E aí eu, cara, me recuperei, essa vizinha foi lá, trouxe uma palavra de esperança, depois ela voltou, ela continuou visitando, assim, a gente, quando ela entrava lá era uma paz, assim, sabe, era uma presença, e aí ela ganhou logo minha mãe pra Jesus, mamãe fez logo a oração. Depois ela foi lá, eu também repeti a oração. E aí a gente começou a nossa trajetória. Essa fome do primeiro amor, essa paixão, assim. Cara, fui sabe, ouvindo e aprendendo, ouvindo e aprendendo. E logo, pouco tempo depois, começou logo a ter uma célula lá em casa. E aí me recuperei, mas eu demorei voltar a andar. Eu não andava. Não conseguia andar. E aí, cara, o marido dela... que é essa vizinha, eu posso falar, é a irmã Mira, lá de Santarém, e o irmão Sullivan, que foi também um dos meus discipuladores. Se estiver assistindo, beijo, amo muito vocês. O irmão Sullivan literalmente me carregava no colo, cara, porque eu não conseguia andar. Esse cara, ele me levava no hospital, porque meu pai morava longe, né? Meu pai morava na fazenda, então lá esse cara assumiu um papel de pai, assim, pra mim. Me colocava no colo, levava pro hospital, voltava... cuidava, assim, de mim como um filho dele. Ele tinha 3 filhos homens e mais eu, assim, ele considerava mesmo um filho e eu considerava ele um pai mesmo ali, o vizinho, sabe? Só que ele é pastor hoje na nossa igreja lá em Santarém também. Então,
Aí eu fui conhecendo a igreja, né? Fui entrando na igreja, fui conhecendo tudo. Depois eu fui logo na igreja, repeti a oração. Eu lembro que eu fiquei muito ansioso para ir na igreja e ir lá na frente, né? Tipo assim, acho que uns 6, 7 meses depois, sei lá, que eu tava em casa, recuperando ainda, só que tomava muito remédio. Cara, eu tive muitas... Foi difícil ainda o processo de recuperação, sabe? Mesmo de alta. Mesmo de alta, mas muito difícil o processo de recuperação, hospital e muito antibiótico. Eu passava mal com os antibióticos, porque eram muitos antibióticos. Ajuda de um lado, mas o organismo... Isso, então era uma coisa terrível. Mas aí eu fui, fiz a oração, repeti a oração e tal, mas... No meio disso tudo ainda, entreguei a vida para Jesus, tinha certeza da minha salvação, sabia que Jesus tinha um plano na minha vida, mas o diabo começou a colocar outra coisa na minha cabeça. Por que que você voltou da morte? Tipo assim, por que que você foi... No meu caso, né? Por que que você estava desenganado e por que que você só não repetiu a oração? Eu lembro que eu comecei a questionar isso tudo, né? Porque a gente vai ver assim, tipo, cara, o mundo não é um lugar fácil. Então eu pensava assim, deve ser muito bom ir logo para estar com Jesus, sabe? Por que que eu não repeti a oração e morri? Eu fiquei com essa crise. Porque eu pensei naquele... E eu tirei essa história, me comparei com o ladrão que estava do lado da cruz, sabe? Uhum. Que Jesus, ele falou assim, Jesus, lembra de mim quando você... entrares no teu reino. No teu reino. E aí Jesus falou assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu pensei, eu queria ser esse cara. Burrice da minha cabeça, óbvio, né? Eu queria ser esse cara porque ele... Poxa, ali já teve a chance, entregou a vida para Jesus e morreu. Mas assim, não chega a ser tanta burrice porque você era uma criança. Era. Sofrendo uma complicação severa, física, emocional, desenganado, e aí tendo que lidar com uma série de remédios, 45 dias no internado. Cara, você já tinha sofrido terrível. muito. Então, é normal você querer o alívio, né? Você fala, puxa, lá não tem dor. Lá não tem choro. Lá eu vou ter um corpo perfeito. Eu tô sofrendo muito aqui. E meio que você deseja só acabar com aquela dor, né? Então, e mesmo depois que você sai do hospital, você ainda tem o abalo, o impacto emocional pós-traumático. Porque você falou, a recuperação demorou muito tempo. Muito. Então, é natural você ficar pensando, puxa, teria sido mais fácil se eu tivesse só morrido. Na real, Ryan, até hoje, com 36 anos, eu tenho sequelas dessa doença ainda, né? Você sabe. Tem uma infecção ainda, assim, concentrada no lugar onde eu bati. Tipo assim, porque ficou crônica e o médico falou, ele disse, ó, se ele se recuperar mesmo, porque mesmo eu ir recuperando, ele não estava acreditando ainda, né? Ele falou, mas se realmente ele continuar se recuperando, eu acho que ele vai ter uma sequela pro resto da vida. E é caso cirúrgico, né? Eu já fiz algumas cirurgias e tal, e agora eu tô esperando outra cirurgia, inclusive. Só pra galera entender, a pancada que você levou meio que infeccionou, traumatizou ali. No local, foi local. E isso acabou afetando o osso, né? Então, Sim. Você teve uma infecção mais profunda e é por isso que o tratamento é tão complicado, né? Isso, eu tive um problema na medula, né? Então, tipo assim, quando o sangue, a infecção entrou na corrente sanguínea, então, cara, eu tive uma pneumonia severa que eu não conseguia falar, cara. Se eu falasse 2 palavras, eu ficava assim, desesperado. Eu tive um problema muito sério no fígado também. Tive problema no baço, que eu fiquei muito inchado. Tive reumatismo, até eu tenho é engraçado, meu dedo, esse dedo aqui, ele não ele travou assim, ele não volta pra cá, porque eu tive problema nas juntas também. Eu fiquei um tempo sem conseguir abrir e fechar a mão, e aí porque ele perdeu a mobilidade. Perdeu um pouquinho a mobilidade na época, atrofiou. Alguns eu consegui fazer fisioterapia, esse aqui eu não consegui voltar. Então ele não tem essa mesma assim, igual esse, sabe? Uhum. São algumas sequelas e tal. Mas eu voltando lá, na crise que eu tive, que eu queria morrer, agora já salvo, conhecedor da palavra, sendo discipulado e tudo mais, aí eu falei assim, mas por que eu tô aqui? Eu fiquei com isso, cara, com essa idade. Acho que aí eu já tinha passado um ano ou mais, acho que eu já tinha seus 14 por aí, já tinha mais entendimento, já tava andando, mas com moletas ainda, tipo assim, ainda tava me recuperando.
Mas eu falei, eu queria ter partido. E fiquei com aquela, Senhor, e eu comecei a fazer essa pergunta para Deus. Senhor, por que o Senhor me salvou? Por que o Senhor me curou? Por que o Senhor me trouxe da morte? Por quê? Por quê? Por quê? Pra quê? Por quê? Pra quê? Cara, em crise, ficava. Aí um dia um pastor foi lá visitar a gente. E aí ele ouviu falar do nosso testemunho, porque a nossa família, cara, converteu, depois converteu minha mãe, converteu minha tia, outra tia, minha bisavó. Cara, a galera, a nossa família inteira passou por um processo de libertação. A parte da família que trabalhava mexia com o espiritismo, todos se converteram, todos. Uau. Entendeu? A família foi alcançada mesmo, assim, os parentes, de um modo geral, entendeu? E eles foram vendo, assim, as coisas que Deus estava fazendo na nossa vida e de outros familiares. E um foi com um testemunho, sabe? Até hoje a gente tem muita gente na nossa família hoje tem, né, esse trilho. Minha irmã é uma das líderes de jovens lá em Itaituba, com o cunhado dela. Só meu irmão de criação ainda, porque eu tenho 2 irmãos, dois de criação e um de... Então, você tem 4 irmãos? Eu tenho 3. Ah, tá. 2 de criação, né? E um de sangue. E um de sangue. Então, o de sangue tem Jesus, a minha irmã também, de criação, mas o meu irmão, ele precisa entregar... Eu te amo, tá? Mas tem que entregar a vida pra Jesus. Aí... Já é uma realidade, assistir, né? Nós já temos a promessa. Ele tem o temor, ele sabe. Te amo. Se ele estiver assistindo. Então, eu vou mandar o link pra ele. Então, o que acontece? Esse pastor foi lá visitar a gente. E aí, o irmão Silvão falou pra ele... Foi o pastor Rony, tá? Pastor Rony, que hoje ele é pastor lá... Belo Horizonte. De Belo Horizonte, de Belo Horizonte. Aí ele falou assim... Rapaz, esse jovem... não vou conseguir imitar ele aqui. Esse jovem tão bonito, tal, não sei o quê. Cara, ele não sabia nada. Foi a primeira vez que ele me viu na vida. A primeira vez. Ele falou assim... Deixa eu te falar uma coisa. Se você... Sabe por que você foi... Cara, nossa, foi um comum... Sabe por que Jesus te resgatou? Sabe por que Jesus te curou? Cara, brincando. Ele falando isso brincando, sabe? Assim, num jeito, num tom, parecia que, sei lá... Eu tive a impressão na hora, assim, que ele falava isso pra todo mundo. Mas logo depois que ele saiu, aquilo veio como um choque pra mim, que tipo assim... Eu usei a boca dele. Sim. Eu usei a boca dele pra falar contigo, tá entendendo? Ele falou assim, Jesus te salvou e te curou porque você vai trabalhar muito pra ele. Uau. Você vai trabalhar muito pra Jesus, é por isso que ele te salvou. Assim, rindo, cara, vai... Aí eu ainda tava me recuperando, ele falou, vai se recuperar, vai ficar forte, vai ficar gordo. Ô, pastor, retira essa palavra. Vai ficar forte, vai ficar gordo e vai... Porque, cara, era só o osso, só pele e osso mesmo, assim, só pele e osso. Vai engordar, vai ficar saudável. Legal. Eu não sei se você ainda tem foto dessa época. Acho que tem, eu vou ver se eu... na edição. Se tiver, coloca aí. Pra galera ter uma noção, né? Imagino que tem. Eu tô aqui imaginando, mas ver é outra... Acho que tem, cara, uma ou outra, assim, é bem feia, tá? Eu vou pedir pra equipe te pedir essas fotos. Meu Deus do céu. Tomara que enfim, mas vai ser legal, se tiver a gente coloca assim. E aí ele falou assim, cara, vai trabalhar pra Deus e tal. Aí eu, cara, saí dali, tipo assim... Aquilo virou, né? Aquilo virou. Só que aí eu comecei outra crise, né? Mas já não posso chamar de crise não, mas dilema. Eu vou chamar de dilema, talvez. Eu comecei ali um outro dilema. Eu falei, beleza, vou trabalhar pra Deus, mas... Como? Fazendo o quê, né? Fazendo o quê? Uma coisa eu tinha convicção. Não seria pastor. Isso eu já sabia. Falei, cara, não tenho chamado. Esse não era o seu chamado. Não, eu tinha certeza que eu não me via pregando e sei o que e tal. Não me via assim. Eu falei, não acho que não é. Logo, naquela época, a nossa igreja estava crescendo muito. E explodindo, assim, avivamento e tal. Eu pensei, é para trabalhar nas células. Discipulando as pessoas, não sei o que e tal. Multiplicando as células e tal. Eu falei, é isso. Então,
vou pra cima. E aí a gente começou a trabalhar nas células que hoje são os life groups, né? Eu acho que ainda tem algumas cidades que chamam de células. Naquela época era grupo familiar, tá? Era grupo familiar. Ainda. Isso, era grupo familiar. E aí comecei a trabalhar no grupo familiar e a gente, cara, eu lembro que... Nossa, isso aí é uma loucura. A nossa rua, sei lá, tinha 4, 5 grupos familiares. Só nessa rua, a rua de baixo. Cara, foi um avivamento, né? Santarém, assim, passou por uma... Não tinha mais onde ganhar pessoas para Jesus ali no nosso bairro, mas mesmo assim tinha ainda, né? Então a gente ia levando as pessoas. Jardim Santarém. Meu pai cresceu no Santarenzinho. Santarenzinho um pouco mais Meu pai afastado. nasceu em Santarém também. Ah, que legal, Santarenzinho. Flamenguista, né? Que foi o ponto que não deu certo. Ai, meu Deus, coitado. Eu não sei como eu virei palmeirense lá, cara, porque a influência do Rio de Janeiro é muito grande ali, mas eu acho que Deus me livrou. Aí... a gente começou a trabalhar nos grupos familiares e tal. E, cara, eu comecei a ganhar almas e eu gostava, era tão gostoso, cara. E aí eu virei líder logo, sei lá, com 15, 16 anos, eu já virei logo líder de grupo familiar. E eu liderava. E era tão gostoso. Eu lembro, cara, que começava às 7h30 da noite o grupo. E aí, quando dava 4, 5 horas, a gente arrumava tudo, orava no local e saía pra... Chamar as pessoas, convidar. Olha, hoje a gente tem grupo lá em casa, hoje a gente tem isso e tal. Não quer ouvir uma palavra lá? Cara, era assim. Era assim, a gente chamava mesmo, batia na porta. Era um negócio assim, visitava. Eu lembro que tinha as visitas, né, no grupo familiar. Era isso, a gente falava. O convidado. Isso, a gente ia visitar. Então, mais cedo a gente passava fazendo convite, falava, hoje à noite vai ter um lanche, vai ter. É como se fosse um culto. Cara, eu fazia isso, era muito gostoso. E comecei a trabalhar e tal. E a gente foi multiplicando, e crescendo, multiplicando, não sei o quê. Só que eu falei assim, não, ainda não é. Eu ainda não me sentia... Completo. Não, ainda não sentia que eu tava trabalhando pra Deus. Eu achava que eu tava só, sei lá, fazendo o mínimo ali, sabe? Não achava que eu tava trabalhando ainda. Aí, nossa igreja tinha aquele retroprojetor. Sim. Cara, não parece que é tão... Não é tão velho isso. A gente tá falando de... A gente tá falando de 99, 98. Ela foi muito acentuada. Foi. Poucos anos. Mas eu lembro que você tinha a pastinha com as transparências. Sim, aí você colocava ali. Uma parede branca. A pessoa que ouve agora, os meninos aqui que estão aqui, devem ouvir achar que a gente... Foi o primeiro lugar que eu servi na minha vida. Então. Eu fui lá na hora do louvor, eu colocava as músicas lá. E aí a equipe de louvor te passava a lista. Tu usava canetinha? Pra mostrar onde tava... eu acho que eu usava outra folha. Outra folha, né? Uma folha. Não, mas a canetinha pra mostrar onde tava o estrofe na hora, né? Isso já era outro nível. A gente usava a canetinha pra mostrar onde tava sendo cantado. Eu era estagiário. Aí a equipe de louvor passava a lista, a gente pegava a pasta, porque já tinha as músicas ali, separava, botava na fila, e aí à medida que o culto ia rolando, você ia... mudando as músicas. Eu me senti muito importante. Ali era... Poder servir, Era a mídia da época. Era a mídia da época, cara. Não tinha fotografia, não tinha redes sociais, não tinha nada. Tinha computador, tinha nada. Era o retroprojetor. Não era acessível pra população. Não tinha. Tinha um computador, mas não era realmente acessível. Talvez pra grandes empresas ou parte militar, não sei. Sim. Mas o retroprojetor era até uma luz meio amarela, se eu não me engano. Sim. Aí você projetava na parede branca assim e aparecia ali as letras e tal, enfim. E aí eu tô num... Você tinha que ir comandando tinha que ir passando. Não cabia tudo numa projeção. Não cabia. Cara, era... Bons tempos. E então nossa igreja tinha essa mídia aí, né? E aí eu via lá e tal, eu conhecia a galera que tava lá, porque logo eu conhecia todo mundo, enfim. Mas eu até cheguei a servir algumas vezes lá, mas tipo assim, não se identificou. Não via futuro ali. Falava, não. Beleza, mas eu servia lá, ajudava com as transparências, né? Isso, eu ajudava. Eu procurei sempre ajudar na igreja no que eu podia ali. Mas aí um dia a gente tá no Tadel. Era terça-feira o Tadel lá. Aí o pastor Sandro, que tá em Fortaleza agora, um pai também. Fez meu casamento. Beijo, pastor Sandro. O meu também. É? Cara, que legal que... Tem muita coisa em comum. Fez o meu casamento também, pastor Sandro. E é legal porque ele... bom, cara. E ele faz rápido, né? O casamento é rápido ali. Breve. Pastor, rapidinho. Não, vai ser 15 minutos pra gente... Uma legal, uma linguagem... Maravilhoso. Pastor Sandro é... cerimônia lindíssima. Então aí o pastor Sandro foi lá na parte dos avisos e falou assim, gente,
Semana que vem a gente vai começar os treinamentos pro nosso ministério de PowerPoint. Então você que quer... Você que quer servir no PowerPoint, fazendo slides e tal, nossa igreja tá alugando um projetor, nossa igreja tá alugando um projetor e a gente vai precisar de voluntários para ajudar com o PowerPoint. Cara, e eu desde menino, assim, eu sempre gostei muito de computador. Eu tinha computador já, né? Meu pai me deu um Pentium 4, meu primeiro computador, era um computador bom. Top. Era bom pra caramba. Tinha 256 megas de placa de vídeo. Mas enfim. Aí eu fui lá, cara. Comecei a servir no Ministério de slides. E aí eu criava os slides, fazia as coisas ali. E depois a gente alugou um projetor. É legal também. Eu já tô começando. Cara, a trajetória é grande, mas eu vou tentar ser breve, de verdade. Foi muito intenso, né? Porque mesmo sendo jovem, foi muito louco, cara. Aí a gente alugou o projetor de uma empresa terceirizada da cidade. E guarda essa empresa, porque essa empresa também tem muito a ver com a minha trajetória também. A gente alugou o projetor dessa empresa. E aí, todo domingo a gente pegava o projetor e colocava lá. E a gente tinha eu vou falar uma parte mais técnica aqui, que a galera técnica... Agora eu acho que eu vou começar a falar muita coisa técnica. Mas a gente pegava aquele computadorzão de tubo, grandão, sabe? Uhum. Com a saída VGA. Monitorzão com a saída VGA, que é aquela saidinha azulzinha. E aí a gente colocava um cabo Y, que era um cabo VGA, que era tipo assim, um VGA aqui e duas saídas. Uma saída ia pro monitor de tubo e a outra ia pro projetor. O que ia ser projetado. Isso. E aí uma ia pro projetor. Só que espelhava, era a forma da gente espelhar ali a imagem. E o que a gente fazia? A gente usava o controle do controle do projetor. O controle do projetor que passa slide. Isso aí não existia, não. Né? O controle do projetor pra gente frisar na tela. Aí a gente congelava a tela numa imagem lá, um logo, e aí vinha aqui, mexia fazia o que tinha que fazer, e aí soltava, tirava do freeze, aí começava a mexer aqui. Cara, eu fui ficando tão craque naquilo que eu já sabia todos os atalhos para mexer no PowerPoint, tipo como ir pro primeiro slide, segundo slide, último slide. A gente passava as músicas, aí eu comecei... Era o F5 que projetava? F5 projetava, aí tu clicava um Enter pro primeiro slide, aí se tinha 5 slides, 5 Enter pro último slide, aí eu queria voltar pro primeiro slide sem ficar fazendo aquele, sabe? Sim, então eu apertava um Enter, aí pá, primeiro slide. Não sei se ainda é assim. Eu não sabia acho que detalhes, não. Isso aí é... Eu passava um por um. Ah, cara, se eu te falar que eu conheço de PowerPoint mais do que tu pode imaginar. Imagino que a galera que tá nos ouvindo com certeza já fez algum trabalho de escola com PowerPoint. Né? Cara, eu manjo muito. Até hoje, eu acredito que as pessoas ainda usam. Apesar de termos muitas soluções hoje tem mais avançadas. ProPresenter, Easy Worship. Não, tô falando de programas de software de projeção. Projeção, que é o Easy Worship, o ProPresenter, que é o que a gente usa aqui na igreja. Holy Lyrics também, são vários. Mas na época só existia o PowerPoint. Só existia ele, que era pra projeção mesmo. Hoje eu acho que a galera, algumas igrejas menores talvez devem usar ainda. Mas enfim, e aí, cara, eu comecei a servir no ministério de PowerPoint na igreja. E aí eu comecei a fazer os slides, e aí depois eu fui descobrindo no PowerPoint que dava para fazer animações e dá, né? Aí, cara, eu pesquisava aqueles GIFs, eu comecei a fazer muitas animações criativas e descobri que eu gostava de vídeo, que eu gostava de fazer vídeo. E aí fui começando a fazer vídeo também. Comecei a fazer designs gráficos também. Eu entrei no Ministério de PowerPoint porque... Ministério de PowerPoint, tá engraçado falar. Mas era o Ministério de PowerPoint mesmo. Era assim que chamava. Eu entrei porque eu fazia vários cursos de informática na época, né? Então, eu estudava web design, estudava design gráfico, estudava manutenção de computadores. Na minha época chamavam de editoração gráfica, não era isso? Isso. Você fazia as logos, você cortava. Tudo isso. Então, eu já fazia esse curso, aí eu pensei, poxa, eu sei fazer essa parada, eu vou servir na igreja nisso. Cara, e comecei a servir. E ali eu fiquei, sei lá, por uns 5 anos servindo. Cara, todo domingo E aí, todo domingo. Depois a igreja começou a crescer tanto, era 5 cultos de celebração. Eu ia pra lá 6 da manhã, saía 10 da noite.
Todo domingo, servindo. Adolescente, a gente tinha que fazer. Mas, por fora disso tudo, eu continuei trabalhando. Continuei estudando, aliás. Continuei estudando. Aí fui trabalhar em outras áreas. Eu sempre gostei de trabalhar, então, trabalhando em outras áreas, e não sei o quê. Mas sempre tendo como hobby o audiovisual, a fotografia, a parte gráfica, enfim. Mas eu servia na igreja com isso. Cara, um dia... Aí onde eu mudei onde começou a mudar a minha vida de voluntário, amador nada, porque a galera que começa a trabalhar como voluntário durante 5 anos vira um profissional. Mas eu não tava no mercado. Eu não tava no mercado como secular. Eu só tava dentro da igreja mesmo ali e eu tava feliz ali. E achava que era aquilo ali mesmo e pronto. Só que aí, cara, a empresa que alugava o projetor pra igreja chamava Milênio Produções, do Marcão. Esse cara é um grande amigo que tá lá em Santarém até hoje. Ele tem uma empresa de turismo hoje, ele trabalha faz muitas coisas com a nossa igreja lá, tipo assim, se é pra trazer gente, coisas de turismo, é ele que ajuda lá, enfim. Um dia alguém conversou com ele lembrou, ele contou essa história, porque esse cara deu um empurrão. Ele alugava o projetor pra igreja. E a gente foi fazer uma conferência fora da igreja, uma conferência de células, né? Era no Canecão, lá, um ginásio que tinha. E aí a gente alugou um projetor, e o projetor, cara, era muito caro. Era coisa de, na época, R$3.500. Yeah. Só que R$3.500, quando o salário mínimo era, sei lá, 150, sei lá. Imagina aí, quantos salários? Um ano de trabalho. Era muito caro. Então, o que o pastor Sandro falou pra mim? Ele falou, filho, a sua função nessa conferência vai ser ficar de olho nesse projetor. A gente vai colocar uma proteção, mas você vai tomar conta do projetor, não vai deixar ninguém chegar perto. Se alguém tirar a proteção, você vai ser o guardião do projetor. Porque, cara, se quebrasse o projetor, a gente não tinha condições de comprar, de pagar um projetor daquele. E aí, cara, eu fiquei responsável pelo projetor. E tô lá, de olho, cara, a galera pulando. Eu lembro que era um irmão que cantava, Carlos Hilmar, gostava de cantar aqueles forrozão, e a galera pá. E aí, cara, chegava perto do projetor e eu empurrava assim. Segurança. Sai. Era. A galera chegava e eu, eu falava, aí a pessoa, E de vez em quando o projetor balançava assim, aparecia lá na tela o projetor balançando, porque alguém encostava, que era uma loucura. A gente tinha que colocar ali o suporte bem... Não tinha nem noção, né? Tinha, cara. A gente tinha que colocar o suporte bem próximo, assim, porque era improvisado, enfim. E aí, cara, o projetor, eu cuidei desse projetor e tal, acabou tudo. Tinha um processo para desligar o projetor, para ligar o projetor, você tinha que desligar ele, esperar 20 minutos, 30 minutos para poder tirar da tomada, porque a tela, a lâmpada deles, até a lâmpada esfriar, sei o que lá, a ventoinha... Era a lâmpada. Isso, a lâmpada que era cara. Aí a ventoinha tinha que parar para poder ele... Enfim, cara, eu fiz todo esse processo e aí, no final, eu descobri porque ele foi lá comigo, que o dono da produtora e o dono do projetor tava lá o tempo todo. Só que longe, assim, de olho. Ele não tava confiando que iam cuidar do projetor dele. Ficou pra garantir. Só que ele viu um meninozinho magrinho ali cuidando do projetor. O que ele fez? Eu tô enrolando o cabo, desligando. E ele foi lá pegar as coisas dele, né? Aí ele falou assim, cara, como é teu nome? Você quer? Tu trabalha já? Como é que você faz? Ali eu já tinha meus 17, 18, por aí. 17, 16, já tava mais engrossando a voz, nascendo barba, essa coisa. Crescendo na igreja. Aí ele falou assim, você trabalha? O que você mexe com vídeo? Aí eu falei, não, eu gosto. Ele quer aprender? Aí eu falei, quero. Eu não tinha ideia quem era ele. Aí ele puxou um cartão e falou assim, ó, passa segunda-feira nesse endereço aqui, procura o fulano, tal. E aí que ele vai te ensinar, vai falar e tal. Cara, e aí começou. A guinada na carreira. Aí foi. Aí eu fui pra essa produtora, era uma produtora lá. Comecei a trabalhar com After Effects, comecei a trabalhar com Photoshop, os programas top de... E ele tinha umas bandas. Aí eu comecei a trabalhar no secular também. Era caro pra ter esses programas também. Não, era muito caro. Ninguém tinha. Pra ter a concessão, né? E outra coisa, quem tinha... Beleza, mesmo que você tivesse, não era todo mundo que sabia mexer.
Dificílimo. Não era? Então eu comecei aprendi. Isso aí era difícil. E eu comecei a estudar isso lá. Cara, foi assim, foi Deus, com certeza. Porque eu não ia aprender isso lá em Santarém, em lugar nenhum. Porque não tinha escola disso em Santarém, não tinha nada. E esse cara era de fora. Eu acho que até hoje não tem. As escolas de informática eram mais básicas, né? Bem basicão, bem basicão. Mais pra você saber mexer ali. Ali eu fiquei, acho que 3 anos com ele trabalhando no secular e na igreja. E aí eu já era a ponte entre a igreja e a produtora. Então eu já... Tipo, a igreja começou a fazer shows, a igreja foi crescendo. Mas mesmo a igreja crescendo, eles continuaram alugando ainda, sabe? Mesmo eles tendo condições de comprar, mas eles alugavam. Por quê? Porque eles iam lá, montavam tudo, tiravam a estrutura. Aí a gente começou a trabalhar com 4, 5 projetores. Cara, e eu fui desenvolvendo. Lá eu aprendi a produzir, entrei comecei a mexer na parte técnica também. Então eu era o cara que ficava eu comecei entrei na produtora para aprender a editar. Então eu editava os DVDs de banda, da banda dele de forró que ele tinha, sabe? E eu editava os DVDs da banda. E lá eu aprendi uma coisa que pouca gente fazia em Santarém, mas eu fui um dos poucos que aprendeu na época. Desculpa. Lembra dos DVDs? Lembro. Lembra quando você colocava o DVD, aí aparecia aquele menu animado? Sim. Você dá play, ir pros extras, não sei o quê, não sei o quê. Eu aprendi a fazer aquilo. Era uma programação aquilo. Era uma programação. É uma programação. Acho que ninguém faz mais. Enfim. Mas eu aprendi a fazer aquilo. Então... É que hoje os menus mudaram, mas é a mesma lógica, né? Quando você abre, por exemplo, o YouTube... Ele tem uma animação que você acessa o menu, aí você vai nos vídeos, sim, era o mesmo esquema. Sim. Então eu aprendi a fazer aquela programação nos DVDs, cara, para produzir DVD. E aí eu comecei a fazer essas produções para os vídeos da produtora e dos clientes também. Então, cara, eu não tinha trabalho, então não ficava sem trabalho assim o tempo todo. Faziam, né? Cara, poucas pessoas faziam. Então eu ficava ali, aí eu estudava de manhã. Quando eu saía da escola, eu ia direto para essa produtora. Aí eu saía da produtora, eu já voltava para casa, tinha que dormir para no outro dia de manhã. Então eu fiquei nessa rotina, assim, uns 3 anos, estudando. E eu ganhava pouquíssimo, assim, ele me pagava diária bem pouquinho, mas eu era tão feliz, cara. Eu era tão feliz porque eu tava aprendendo tanto. E tudo que eu aprendi nessa produtora, eu trouxe pra igreja. Tudo. E aí que começou a se confundir a história, porque eu tinha um objetivo. Mas eu achava que o meu objetivo era muito distante também. Cara, a gente, quando não tem a nossa identidade afirmada, a gente pensa que tudo é difícil, né? Então eu achava que o meu objetivo, que era trabalhar na TV. A igreja depois comprou uma TV. Já tinha comprado, na verdade. A igreja comprou uma emissora lá em Santarém. E aí eu falava, poxa vida, cara, nunca vou conseguir trabalhar nessa TV, mas... queria trabalhar, era aí. Mas beleza, eu vou ficar aqui na igreja por enquanto. Eu vou servindo aqui na igreja e vou trabalhando aqui, mostrar meu serviço aqui. Mas eu queria trabalhar na TV, cara. Mas não tinha jeito. Mas eu conhecia todo mundo lá e tal. E mesmo eu estudando e tudo. Enfim, um belo dia, o telefone toca. Era o diretor da TV me convidando para trabalhar na TV. Uau. E aí começou a minha segunda faculdade, que foi a TV, que foram mais 10 anos. E aí na TV... Escola... aí foi... Cara, aí lá eu aprendi muita coisa. Lá realmente... Não, edição. Tudo. Desde a parte de produção profissional, parte técnica de câmera, gravações, iluminação, tudo. Foi uma escola ali pra mim, Chroma Key, porque eu lembro que a nossa TV foi a primeira em Santarém a levar o Chroma Key. Chroma Key, olha isso, cara, pra cidade. Então eu já, né, eu lembro que eu aprendi até configurar link de transmissão ao vivo. Eu subia na torre pra configurar. Era satélite, né? Era. Então a gente tinha que apontar, colocava um receptor e tal, apontava, configurava o transmissor, enfim. Então eu fui aprendendo isso, fiquei mais um tempo lá, mas aí eu já continuava servindo na igreja como voluntário, mas trabalhando na TV. Mas o meu profissionalismo foi crescendo. E aí a equipe foi enviada para Fortaleza, a galera foi para Fortaleza, uma turma grande foi para Fortaleza também, e eu fiquei lá trabalhando, servia na igreja, servia nos congressos. Cara, era um tempo muito gostoso. Muito, muito gostoso. Tem uma foto, essa foto eu sei que eu tenho, uma foto antiga com o pastor Eibe, a gente servindo, eu trabalhando no congresso lá e tal, fazendo corte. Essas fotos é legais de colocar. Aí, tipo assim, aí o pastor Sandro me chamou pra ir pra Fortaleza. Trabalhar lá com... Porque eu trabalhava até então em Santarém, eu trabalhava na TV,
né, como contratado. Tinha minha produtora também por fora, mas eu trabalhava muito na TV, prestava serviço para outras empresas, mas eu trabalhava na TV, era funcionário da TV e voluntário na igreja. Mas aquele voluntário assim, tipo um CLT mesmo, sabe? Cara, eu era se tivesse voluntário do mês, eu com certeza ia ganhar. Porque eu me dedicava muito mesmo, eu trabalhava pesado, eu fazia assim, cara, era um absurdo assim. E absurdo no bom sentido, né? Eu amava aquilo, cara. Amava. E aí foi quando surgiu a primeira oportunidade. Eu não fui contratado em Santarém para trabalhar na igreja. Embora por um tempo eu queria ser contratado. Mas Deus tinha planos melhores, né? Que no fundo do coração eu queria a TV, mas eu achava que a igreja era mais fácil. E acabou que eu fui pra TV e depois que eu fui pra TV eu perdi a vontade de trabalhar. Eu falei, vou trabalhar na TV, mas vou continuar servindo de voluntário na igreja. É a mesma coisa, os dois são um. Quando tinha evento grande, as equipes eram uma só e era muito gostoso. Então, aí o pastor Sandro me convidou. Para Fortaleza você já foi contratado para trabalhar na igreja. Pela igreja, né? Sim. Aí o pastor Sandro, com o pastor ele falou, vem pra cá, que aqui a gente vai, eu preciso de você na igreja e tal. Aí, cara, aí Fortaleza foi muito gostoso, porque em Santarém eu não liderava, apesar de eu servir, mas eu não era líder. Membro da equipe. Né? Membro da equipe, eu era um membro da equipe e eu não era líder. Mas aí em Fortaleza, depois eu comecei a liderar. E aí minha cabeça fervendo de muitas ideias que eu queria colocar em prática. Melhorar a transmissão ao vivo, melhorar a iluminação, melhorar as câmeras. Cara, isso é interessante. A primeira vez na história que a gente colocou foi em 2007, na verdade. Primeira vez que a gente colocou uma câmera na igreja, transmitindo direto para os telões. Foi eu que fiz lá em Santarém. Em Santarém ou Fortaleza? Em Santarém. A gente fez com cabo RCA, com uma câmera bem antiga. A gente ligou num DVD. Na saída do DVD, a gente ligava no projetor. E aí eu coloquei um distribuidor. Tô falando a grosso modo aqui. Do distribuidor, a gente colocou pros 2 projetores. E a gente colocou lá nos telões. Foi, espelhando. E aí colocou nos 2 projetores, assim, a imagem. Uma câmera só. Cara, aquilo foi lindo. Todo mundo assim, uau, que loucura. Mas foi de uma ideia ali que eu... Hoje a galera vê tudo pronto. Não sabe como era antes. Enquanto cada parte foi um processo difícil. De inovação, de tecnologia. Né? E aí quando eu fui pra Fortaleza, eu tinha essas ideias assim, e aí eu pude colocar muitas delas em prática, assim, a gente... A igreja de Fortaleza crescendo muito. E aí, né? E aí, cara, foi muito bom. Cara, o tempo em Fortaleza foi maravilhoso, de verdade. Eu conheci também o mercado secular lá, comecei a trabalhar também, fiz muitos trabalhos legais lá. Canoa já, né? Já, Canoa, já tinha em Santarém a Canoa, fundei em 2013. Inclusive, que é a empresa que nos atende aqui no podcast. Que faz os podcasts. Que cuida da gente, da imagem, da fotografia, da iluminação, da edição, do áudio, enfim. Isso. E aí eu fui Então, quando tiver algum erro... É culpa nossa também. É do Gaspar ou do Léo que estão ali, só. Aí, tô brincando, eles são lindos. E aí, tipo assim, em Fortaleza, comecei a trabalhar e tal, cara, servi. Foi aí que, sei lá, Tá, mas voltando lá pro começo de novo, eu entendi que quando eu entendi que Deus tinha me trazido da morte, quando eu voltei da morte, assim, e fui salvo e curado 100%, e aí quando eu entendi que ele fez isso só porque era pra eu trabalhar na mídia, aí minha vida mudou. Porque você teve entendimento que suas qualificações, seus dons, seus talentos... Era pra isso. Se encontravam naquele ministério. Você falou, cara, é aqui. É aqui. Por mais que você continuou cuidando de pessoas, discipulando, Sim. consolidando e tal, mas onde você podia usar todos o aprendizado que você teve nessa jornada era na mídia. Era na mídia. Cara, então aí, cara, o tempo que eu trabalhei servindo na TV, trabalhando... Porque a TV era um trabalho secular, mas... Secular, assim, né? Era um trabalho fora da igreja, mas era
totalmente cristão, porque eram os programas cristãos que a gente fazia, entendeu? Então não deixava de ser um trabalho pro reino. Tinha a rotina de um trabalho, uma jornada de um trabalho convencional, só que era servir na igreja. 100%. De segunda a sábado então, lá. Você nunca mais desvinculou, né? Não, mesmo com a então, sua própria produtora. Sempre atrelado. E eu nem tenho planos, cara, de desvincular, porque mesmo que eu, por exemplo, não tenha mais contrato com a igreja e sirva só na minha produtora e tal, mas eu jamais vou deixar isso aqui, cara. O reino realmente... Porque, tá entendendo, Ryan? Se tornou um propósito de vida, cara. E eu sonho, assim, em poder financiar mesmo, sabe? Chegar e poder jogar dinheiro, assim, e fazer coisas, sabe? Eu sinto que... Empreender, né? Isso, porque na obra, né, nessa área específica de mídia, entendeu? E aí a gente fez um trabalho legal em Fortaleza, depois veio para São Paulo e aqui também, nossa, Deus fez grandes coisas aqui, usou a gente, usou a pandemia para acelerar o nosso processo aqui, você sabe, escutas online. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas nós vamos gravar um segundo episódio para falar sobre o Projeto São Paulo, porque aqui é uma outra página muito longa também, porque foram muitas transições, muitas mudanças, que acelerou na pandemia, mas que já vinham antes, né? Inclusive até hoje é um baita projeto, né? Então, e também uma coisa que eu acho massa a gente falar, não sei o que a galera vai achar disso, mas essa questão de você gerenciar outras equipes, outros voluntários, não ser só você e a máquina, você e a tecnologia, como é que faz para treinar as pessoas. Fico imaginando as igrejas ao redor do nosso país e até de outros lugares que sonhariam em ter um ministério de fotografia, mas como é que faz? Como começa? Como é que a gente instrui a galera? E, poxa, a pessoa vai manusear o equipamento é dela, é da igreja, como é que funciona? Pra gente dar esse panorama, esse background de como funciona o dia a dia, né? Mas eu acredito que isso aí é um conteúdaço tem muita pra um episódio dedicado. Não sei se a gente convida outros. Pode. A gente chama outra aqui pra gente fazer, vai ser legal. Massa, você topa? Eu topo, claro. Mas claro, isso aqui, Ryan, é meu propósito de vida, cara. Eu tenho que falar disso, entendeu? Eu tenho que falar disso. Perfeito. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui nós temos essa cultura, você sabe disso. Sim. Se você pudesse escolher um versículo bíblico hoje para compartilhar com a galera que está nos escutando, qual seria? Nossa, Ryan, eu tenho muitos versículos que eu gosto assim e que marcaram a minha trajetória no evangelho, né? Mas um versículo que eu acho que foi uma das coisas que transformou a minha vida assim é Colossenses 3:23, né? Deixa eu ler aqui ele, porque... Cadê? Colossenses 3:23. Isso aqui foi o que transformou assim a minha trajetória na igreja para servir ao Senhor, sabe? Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Cara, isso aqui, ele quando eu li esse versículo, entendi, porque tem todo um contexto, mas ele estava falando de a gente fazer as coisas para Deus, para agradar a Deus em primeiro lugar, e não a homens. E aí eu entendi isso também no sentido de, tipo assim, as coisas para Deus precisam ser perfeitas. As coisas para Deus precisam ser bem feitas, precisam ser com excelência. Porque antes, na igreja, eu via algumas coisas, eu via nessa área mesmo de multimídia, eu via que ela não era, e eu acredito sinceramente que eu conheço muitas igrejas hoje, muita gente ainda não virou essa chave. Eles ainda não veem essa excelência como um ponto realmente a ser investido, sabe? No sentido de falar assim, cara, eu tô fazendo pra Deus, tem que ser excelente. Beleza, todo mundo sabe disso, todo mundo fala isso, mas não faz. Por quê? Porque logo vem assim... Deus olha o nosso coração e a intenção do nosso coração é para Deus. Então eu não preciso... Tá certo, é isso mesmo. Eu via muita gente falando isso. Não, cara, é para Deus. O cara fez tudo errado ali, cara. Tudo errado, tecnicamente falando. Improvisou.
não planejou nada, mal feito, feio, uma arte feia, tudo. E o cara, não, é pra Deus, tá tudo bem. Eu via isso. Só que aquilo me incomodava muito. Eu falava, não, tá errado. E aí, quando eu me deparei com esse versículo, eu falei, é esse versículo aqui, a gente tem que fazer pra Deus. E pra Deus, cara, pra fazer as coisas bem feitas pra homem, é mais fácil. Mas para Deus a gente tem que ser excelente mesmo. Então, aí eu procurei estudar, procurei me profissionalizar para fazer as coisas para Deus, assim, na minha área de atuação, de serviço, de forma excelente. Uau. Entendeu? Então, mas foi esse versículo que deu essa virada, assim. Fantástico. Resumindo um pouquinho aqui, o que eu percebi, que me marcou muito também, é o poder de cristãos amorosos, sensíveis, que levam uma palavra de ânimo, que te acolheram como filho, cuidaram de você, te acompanharam. E como Deus usou essa situação dessa cura para salvar toda a sua família, né? Que às vezes a gente vê uma situação tão difícil dessa, puxa, Deus tinha um plano. E Ele te salvou por um propósito muito claro, né? Para você transformar vidas, alcançar pessoas, levar o evangelho, mas também servir na parte de comunicação, de mídia, de tecnologia. E é impressionante assim o coração que você tem, a paixão que você fala, o jeito é contagiante, dá até vontade de conhecer mais, de, puxa, deixa eu ver como é que funcionam as coisas. O cara tava falando, puxa, que legal. Então assim, é inspirador ver o carinho que você tem pela obra, mesmo hoje podendo fazer sua carreira, seus empreendimentos em outros projetos. Sua paixão, sua alegria tá em servir a igreja, em servir o reino de Deus. Cara, isso é lindo, isso é lindo. Eu perguntava, Deus, o que nós podemos falar num episódio como esse? Mas fui surpreendido, cara, com seu testemunho, com seu coração. Eu tenho certeza que quem tá ouvindo a gente foi muito edificado. Foi uma alegria ter você aqui do lado de cá. É muito comum isso, Tumano, tá na produção, tá nos bastidores, supervisionando aí, né? Todo o processo. Mas aqui na frente das câmeras não é tão comum. E isso é uma coisa que esse podcast tem de diferença. Traz muita gente dos bastidores. Porque a gente quer mesmo entender esses processos, a gente quer conhecer as histórias. E, cara, eu fui muito abençoado. Amém. Obrigado de coração. Amém. Seu testemunho é poderoso. E sem falar do seu casamento, sem falar dos seus filhos, tem tantas Deixa eu mandar um beijo aqui pro Ben, né? Ben, papai ama você. Beijo, Pedro. Ben deve estar assistindo. A pergunta amo, pro Ben. O próximo você faz aqui. A pergunta pro Ben. Ele é o Homem-Aranha ou ele é o Superman? Ele é os dois, mas não fala pra ninguém. Ah, legal. É segredo, né? Gente, esse episódio maravilhoso com Elielso Stumano, esse homem de Deus, inspirador. Cara, muito obrigado. Espero que você tenha curtido tanto que a gente gostou. E se você gostou, você já sabe, né? Eu não vou nem pedir. Fica à vontade aí em nos apoiar, incentivar esse projeto. Que Deus abençoe grandemente. Obrigado, amém, mano. Tamo junto. Amém. Deus abençoe, gente. Beijão, até mais. Valeu.